Hoje eu estou aqui no Beer Summit Cast com dois personagens, atores aí da cena cervejeira, do turismo e do empreendedorismo, Flávia de Domênico, Alcides Andrade, que estão aqui para a gente bater um papo e falar sobre como esses pilares são importantes para a gente desenvolver o setor, né? Então, vamos começar pela Flávia. Queria que a Flávia se apresentasse, contasse um pouquinho da sua carreira, trajetória e como que você está atuando nesse universo aí, principalmente do turismo, né, Flávia? Sim, então, eu sou uma apaixonada pelo turismo, essa é a minha área, é a minha carreira, eu transito dentro dela e tive oportunidades, excelentes oportunidades de trabalhar diretamente com o universo cervejeiro, agora com o vinho. Então, além de ser uma paixão a minha atividade, eu também tenho essa possibilidade de estar próximos desse ecossistema, né? Que contribui muito para a criação de bons produtos que nós temos em Santa Catarina. Como é o turismo cervejeiro? Então, eu atuo dentro da área de desenvolvimento territorial, de fomentar ecossistemas para criar produtos em destinos e territórios turísticos. E também estou muito aí dando apoio ao pequeno empresário que está dentro dos municípios turísticos, que precisam desenvolver os seus negócios, a autenticidade da cultura, dos seus produtos, do que é genuíno do território. Então, hoje esse é o meu grande papel, eu tenho minha empresa de consultoria, né? Então, trabalho dentro desse ecossistema, criando produtos e experiências turísticas. E só aqui em Santa Catarina ou você expande esse trabalho? Não, eu expando também. Aí no Brasil. O meu foco hoje está concentrado aqui, né? Mas sem dúvida, isso sem fronteiras. Eu acho que o turismo é isso, né? A gente não tem fronteiras. E é interessante até para a gente aprender com outros modelos, né? Sim. Então, Rio de Janeiro, outros estados que estão atuando fortemente nesse turismo, né? Cervejeiro e de outras bebidas, o quanto que a gente pode colaborar e aprender também, né? E essas trocas é o que enriquece, né? Eu acho que manter a nossa autenticidade, ser genuíno, é muito importante. O turista, que já não é uma tendência, é a realidade, ele busca por autenticidade de território, por autenticidade de experiência. E nós, quando nós conseguimos buscar outras práticas, boas práticas, e aplicar no que é nosso, no que é genuíno, aí é uma superpotência, né? Aí você agrega valor, você adquire mais expertise. Isso é fundamental, inclusive, essas trocas. Também aqui com a Alcides aí, que é um grande parceiro, a gente já atuou aí em alguns projetos em colaboração. Alcides, contem um pouquinho aí da sua trajetória no mundo do empreendedorismo, da cerveja, do business em geral. Do associativismo, né? Isso, é. Então, a gente está aí há praticamente mais de 20 anos, né, atuando com projetos coletivos de associativismo. Lá em 2003, a gente montou a nossa empresa para prestar assessoria para associações empresariais, sindicatos patronais, e vem ajudando os empresários, empreendedores, né, tendo CNPJ ou não, ajudando os empresários a se organizar de maneira coletiva, né? As associações são os espaços, né, onde isso é mais perceptível, né? Associação de cervejarias ou associações de microempresas, associação comercial, CDL, sindicato de bares e restaurantes, a Brasel. Então, são as associações que de alguma forma detêm essa visibilidade de organizar esses setores, né? Mas você também tem na própria pessoa do empresário, do empreendedor, esse potencial a ser desenvolvido, né? Não necessariamente por meio de uma associação. Esse trabalho, né, que a Flávia estava colocando, né, de territorial, né? Claro que quando você tem uma associação que lidera um movimento, isso é bacana, é importante, até para fazer parcerias formais com o Sebrae, com outras instituições aí que ajuda a financiar, subsidiar projetos, né, de desenvolvimento territorial, empresarial. Mas lá na ponta, se você tem 2, 3, 4 empresários, né, de um mesmo setor, cervejarias, por exemplo, ou multissetorial, né, aliando turismo, pousada, uma cervejaria, um restaurante, gastronomia, então esse trabalho coletivo é que a gente está fazendo aí há praticamente 20 anos. Né, seja de maneira voluntária, né, dirigindo entidades, né, como a FAMPESC, como a AMP, né, ou também sendo contratado por instituições para ajudar essa galera a se organizar. Né? Eu costumo dizer, Amanda, Flávia, que o associativismo empresarial é bem paradoxal, né, porque
as empresas existem para dar lucro, né? Então, os empresários estão ali correndo atrás, né? Na concorrência de mercado que é profunda, em momentos onde a economia meio que patina, essa concorrência é mais acirrada ainda. Como é que você faz, né? Dois concorrentes sentarem na mesma mesa para serem parceiros ao mesmo tempo. Como é que pode isso, né? Então, eu estava comentando aqui antes, né? Existe técnica, paciência, instituições, porque as pessoas, né? E um dom, tem que ter um dom. Vocês têm esse dom, né? Muito obrigado, Amanda, né, de buscar esse entendimento. E existe técnica para isso, né? E, da mesma forma, como a gente fala, né? As pessoas, né? A questão é dos interesses ou da vaidade, ou aqueles sentimentos humanos que atrapalham esse trabalho coletivo, mas as pessoas também são a solução. Então, ela é meio paradoxal também, assim como o concorrente sentar na mesa para cooperar, é meio tão paradoxal quanto essa ideia das pessoas, né? Que podem, dependendo como for o ambiente, pode ser um ambiente de conflito ou também um ambiente de cooperação. Então, a solução está nas pessoas, né? É isso que apaixona a gente, né? Que faz o nosso olho brilhar e está ali junto, tentando ajudar essa galera a se organizar. Diálogo, comunicação, né? São ferramentas que às vezes a gente esquece, deixa para lá, né? Às vezes a gente só quer o diploma e esquece do básico, né? Que são pilares para a gente sustentar tudo isso. A Né? comunicação, eu costumo dizer que é um dos grandes problemas, se não o maior problema de todas as organizações, né? Problemas graves são criados por frases mal ditas ou não ditas, né? Então... E esse papel que o ANSI desempenha, né, no associativismo, para a cadeia do turismo, ela é fundamental. O turismo é o que a gente sempre fala, né? Aquela frase batida, é transversal. A gente precisa das pessoas em diversos níveis de empreendimentos, de negócios, de expertise e de conhecimento. E você fazer com que essas pessoas sentem, mediar essas conversas para transformar em bons produtos, talvez seja um grande desafio. E o associativismo, ele vem com esse papel, com essa finalidade. Então, ter pessoas assim, como o Alcides, que faz toda essa mobilização, que consegue, né, que tem essa... permear por todos esses meios, assim, é onde a gente tem um grande desafio do turismo, talvez seja um dos maiores. Porque temos produtos genuínos, temos bons produtos em Santa Catarina, como é a cerveja, né? Nós temos uma expertise que se destaca aí, principalmente a nível nacional, regional, mas a gente sempre tem que lembrar, né? São as pessoas que fazem. Então, como transformar isso, não só num líquido precioso bom de tomar, né? Mas que as pessoas possam aproveitar percebendo o valor. Então, Flávia, a gente tem, né, produtos maravilhosos, né? Seja cervejas maravilhosas, vinhos maravilhosos, gastronomia variadíssima no nosso estado. A gente tem, enquanto estado, visibilidade. Né? Santa Catarina é um estado desejado, né? Não só no turismo, quantas pessoas a gente recebe de fora para vir morar aqui. Saiu o censo recentemente, Santa Catarina, foi um dos estados que mais cresceu proporcionalmente em relação ao número de habitantes. Estados vizinhos aqui, como o Rio Grande do Sul, perdendo, né, população. Então, a gente tem tudo aqui em Santa Catarina. Tem talentos profissionais como você, Amanda, e como a Flávia no turismo também, que sabem ajudar, tem muito como ajudar preparadas, né, estudaram bastante, visão de mercado, experiência na ponta. Então, a gente tem tudo aqui, né? Eu acho que essa articulação... Serra, mar, frio, calor, né? A gente tem esses potenciais geográficos também, né? Que aliado a esses produtos gastronômicos, né? Trazem um potencial muito grande, né? Agora, mais recentemente, então, com as políticas públicas, né? Na área cervejeira ou na área do turismo também, né? Uma lei estadual que cria uma rota cervejeira, uma Santur, né? Que a Flávia, desde que esteve lá, também aproximando hoje, também bastante próxima, né, do setor cervejeiro, do enoturismo. Então, acho que a gente tem tudo para avançar. Tem os desafios, né, que são as pessoas, né, de colaborarem, né, fazendo trabalhos cooperativos, que instituições como o Sebrae ajudam também, mas também a própria gestão das empresas, né. Então, eu acho que cabe ao empreendedor também se buscar ajuda, né, no momento, como a gente falou, a gente está recém saindo de uma pandemia, né, ainda existem reflexos nas empresas, né, de empréstimos ainda feitos lá atrás que precisam ser pagos, então merece uma atenção. A gestão empresarial talvez nunca tenha sido tão necessária, né, para as empresas se organizarem ou se reorganizarem após um período difícil, né, como aconteceu alguns anos atrás.
E principalmente, né, falando de pequena, microempresa, né, a gente sabe os desafios, a dificuldade, às vezes é uma pessoa ali fazendo muitos papéis, né, então às vezes a gente acaba se centrando ali na produção, no negócio em si, e esquece, né, que esses outros agentes aí, Sebrae, as associações, elas são importantes também para a gente expandir, ter conhecimento, e eu gosto sempre de usar o exemplo de como o associativismo deu certo e como ele fomentou a economia de outros países. Estados Unidos é um grande exemplo, né? O Alcine esteve aí com a gente um ano que a gente trouxe o Bob Pizzi, né? Presidente da Brewers Association, que foi uma associação que mudou o cenário cervejeiro nos Estados Unidos. E eles mudaram justamente com essa mentalidade. Né? O Bob sempre conta uma história assim, que eles colocaram uma regra, que até eles tinham 5% do mercado, que até eles atingissem 10% do mercado, ninguém podia brigar com ninguém. Porque esse é o desafio também, né? O ego, a vaidade, e mesmo dentro de uma associação onde existem interesses comuns, existem esses... A concorrência, né? Ponto de venda. Existem esses conflitos. E eles criaram essa regra, né? Atingiram 25% do mercado. 25%, olha que negócio. E a atuação, né, dessa associação, ela se dá não só dentro, né, dos negócios, mas também dentro do parlamento. Então, eles foram até o parlamento para conseguir mudar leis, conseguir subsídios, né? E essa atuação foi, assim, essencial para a transformação desse mercado. A Alemanha também tem um grande histórico, né? A Alemanha tem uma cultura cervejeira muito antiga, né? Os países de velho mundo. Então, a Alemanha, a Inglaterra, eles criaram também, né? Tem a Cunner, que uniu os produtores das ales, criaram a campanha Real Ales, a Alemanha criou outras associações, tudo isso para proteger, porque chega um momento, né? E principalmente num lugar onde o consumidor é movido à novidade, que se você não preservar a identidade daquele produto, você cai num lugar de simplesmente ir chegando aos produtos e aquele produto desaparecer. Então, o associativismo ele é importante não só, né, para a união da classe, né, mas também para proteger esse produto, essa identidade, para que, né, a gente não deixe dissolver. Preserva, né? Eu acho, assim, isso é um fato no turismo. Nós precisamos preservar essa autenticidade e o associativismo ele vem para isso. Né? Aí, dessa mediação e desse apoio, isso que você fala é muito importante, Amanda. No turismo, o que o turista busca? Ele busca isso, né? A inovação, a novidade no destino. É interessante quando destinos conseguem fazer com que o turista sempre volte, mas na volta ele quer, quando ele está aqui de novo, ele quer o que tem de novo. Sem que se perca essa autenticidade. Então, o associativismo vem nesse sentido. A gente percebeu isso, o quanto foi importante para o turismo, porque foi um dos setores, né? Claro, muitos outros, mas o que sentiu muito mais forte foi a pandemia, e foram essas entidades que deram esse suporte, né? Tanto no apoio, no sentido de correr atrás desse apoio, de isenções, de novas formas de financiamento, para que minimamente conseguisse se erguer ou se manter nesse período em que não existia nenhum tipo de fluxo. Então, tem esse papel que é muito importante. Mas tem um outro papel, além dessas questões, talvez a gente pode chamar burocrática, que se trata de pessoas, né? A gente até estava falando aqui antes. São pessoas. O associativismo, por mais que tu tenha uma causa, uma bandeira, sempre vai ser em função de pessoas. A cerveja é um produto, você pode pensar na escala, na embalagem e tudo mais. Mas quem vai consumir, quem se envolve? E, principalmente, o que o turismo agrega de valor, né, ao turismo cervejeiro, às pessoas? Então, pensar a cerveja também nesse sentido, em que você tem que se organizar, você tem que ter uma boa gestão, e você tem que pensar numa experiência do consumidor agregando valor, é fundamental. E a gente percebe que os destinos que têm se destacado nesse sentido é que realmente pensam. Eles saem apenas eles não se concentram apenas na produção do líquido, mas é gestão. É gestão baseada na experiência do consumidor. Governança, né? Governança. Então, são ações assim para o empresário, e aí esse também é o nosso papel. Despertar para a profissionalização.
A cerveja, ela empolga muito, são os apaixonados, a gente fala, né? Os produtores de cerveja, os produtores de vinhos, de cachaça, são grandes apaixonados pelo produto que produzem, né? Tem ali um momento criativo, tem uma paixão por uma história de família ou uma história própria. Mas transformar isso num negócio requer outros conhecimentos, outras expertises, né? Para que isso se agregue valor. E aí a importância da gente se agarrar em pessoas como vocês, né? Porque a gente não consegue ter todas essas habilidades e competências, né? Então, a gente ter profissionais que prestem esse serviço, ter essas associações, ter entidades, né, que estejam ali dando suporte é essencial, porque realmente a gente não dá conta de tudo, né? Nem como pessoa, nem como empresa. Queria pegar um gancho, né, do que vocês estão falando, que vejam, o cervejeiro, né, o empresário do setor cervejeiro, ele veio pela paixão, né? Muitos dos proprietários, as pesquisas aí que o Sebrae fez, né, os levantamentos, mostram que muitos eram cervejeiros que montaram a sua empresa, a sua indústria e estão aí empreendendo. E como a gente está dizendo aqui, não é suficiente, né, ter um bom produto, né? Não é suficiente você, daqui a pouco, trazer um sócio ou contratar um comercial que coloque o seu produto em mais canais de venda, pontos de venda, ou alcance aquelas metas de venda ou faturamento. Né? Você precisa agregar mais conhecimentos, né? E no momento desafiador como a gente vive hoje, né, digamos que a gente fala só de indústria cervejeira, já é um desafio muito grande você estar ali no mercado concorrendo com ponto de venda, né? Mesmo concorrência entre pequenas cervejarias ou aquelas médias cervejarias ou maiores já disputando ponto de venda com as grandes. Então não basta você ter esse conhecimento. Quando a gente traz ainda o turismo cervejeiro, que é uma atividade econômica, é outra atividade econômica, né? Além da própria cerveja, você precisa também de pessoas que entendam sobre isso. Agora, como é que você faz para interligar tudo isso? Você precisa confiar, né, naquelas instituições, naquelas pessoas que prestam essas assessorias, consultorias ou orientação. Né? Aí eu volto para o associativismo. Né? A gente sempre costuma dizer, Flávio, né, da escada da confiança, né? Porque você coopera. Né? O associativismo é cooperação. Quando que você começa a cooperar? A partir do momento que você confia na outra pessoa. Né? Agora, para você confiar, você precisa conhecer a outra pessoa. Se você não conhece, como é que você vai confiar numa outra pessoa? Né? E muitas pessoas erram nesse sentido, né? Acabam buscando uma cooperação sem confiar, sem conhecer. E lá no início, né, para você conhecer, você tem que conviver. Então, o associativismo, para a cooperação dar certo, necessariamente você precisa conviver para conhecer, para depois somente confiar, para só depois você cooperar. Então, muita gente acaba cortando estágios, né? Fazendo parcerias, de repente, né, de acordo com as suas crenças, de acordo com os seus interesses, sem levar em consideração o interesse do outro, né, ou aquele ambiente que você está inserido, acaba dando errado. E acaba criticando uma ferramenta que é a cooperação, que é fundamental. Né? Então, se você teve alguma experiência que deu de cooperação, de associativismo, deu errado, vamos voltar no começo. Né? Volte a conviver, volte a conhecer, participe da associação, do núcleo, né, do projeto de desenvolvimento territorial do Sebrae. Vai lá uma vez para olhar, vai a segunda vez, leve mais alguém, tire dúvida e vai dar certo. Agora, cooperação pressupõe o interesse coletivo. O associativismo pressupõe o interesse coletivo, né? E aí eu aprendi com um amigo há muito tempo atrás, né, que no trabalho coletivo, no associativismo, não necessariamente vale a minha opinião. Né? Não necessariamente precisa de botar em votação uma determinada questão. Não precisa ser uma maioria, unanimidade mesmo é praticamente impossível. Mas uma palavrinha chamada consenso. Consenso não é maioria, consenso não é unanimidade. Consenso, o que é consenso? Né? Consenso é uma forma, é uma decisão que a gente vai tomar em grupo, que pode não ser necessariamente aquilo que eu acredite ou que eu concorde, mas pode ser uma ação, uma decisão que eu, mesmo não concordando, eu posso apoiar. Então, o segredo do negócio é o consenso. A gente precisa buscar mais consensos em tudo na vida, né? E não necessariamente uma unanimidade, uma maioria, né? Uma aula aqui, né? No Alcides, como é bom te escutar, Alcides. E a gente também precisa entender que é um caminho que se constrói, né? Sem dúvida. É um caminho. Esse caminho vai ter desafios, vai ser melhor para uns em alguns momentos, melhor para outros em outros momentos. E realmente, você conseguir mediar e fazer com que esse ecossistema
caminhe com essa visão de que se constrói, né? E as demandas elas vão surgindo ao longo dos processos. E hoje a gente sabe que mudar caminhos, mudar a rota também é importante. Então, ter essa flexibilidade e cooperando, engajando e participando ativamente, mesmo nos momentos que são mais difíceis, tem chance de se consolidar os ecossistemas, né? E a gente sente muita falta. No turismo, a gente sente falta de um ecossistema consolidado. Como eu falei anteriormente, como é muito transversal, em alguns momentos a gente vai precisar de diversas entidades, de diversos setores nos apoiando. Então, ter essa visão do macro, do que é importante para o turismo, que entra a política pública, que entra essa questão do associativismo, da importância de estarem todos pensando nos desafios que vem pela frente, é fundamental. A gente ainda não tem isso, sabe? O turismo ainda precisa de... Diferente um pouco como nós temos muito forte aqui a tecnologia e a inovação, né? Isso já é reconhecido internacionalmente. O turismo ainda tem que... pessoas como você, para... Vamos lá, vamos entender qual é esse processo do associativismo. Eu vejo que no turismo em Santa Catarina, majoritariamente falta uma coisa que chama de âncora, né? O capital pode ser uma âncora, né? Você pega Gramado, né? Gramado, você tem lá grandes investidores desenvolvendo, né, equipamentos maravilhosos, e aí a cidade gira em torno daqueles equipamentos, né? Você pega o Beto Carreiro em Penha, é um grande equipamento, então o capital ele pode ser uma âncora, né? Um instrumento mobilizador, um instrumento indutor, né, do turismo, né? Falta aqui na grande parte das regiões do estado que se autodenominam turísticas, falta essa âncora de capital, né? Como é que você vai levar pessoas para uma determinada região se você não tem ali um empreendimento âncora? Dá para fazer? Claro que dá, mas quanto mais fragmentado é o segmento, né? Falando de turismo, estão falando de micro e pequena empresa, estão falando de várias atividades econômicas, né? Então essa fragmentação torna essa articulação muito difícil. Você tem que falar com muita gente, você tem que fazer muitos pactos com tantas instituições, é difícil. Não é empreendedor, não é por isso que ele não é simples. Existe, né? Então acho que no turismo, acho que você ter o capital, recurso financeiro mesmo, empresa, um grande indutor para promover aquele início, para levar gente. E aí, não necessariamente o equipamento, você pode também ter uma operadora de turismo, né? Eu, lá em 2018, 2019, quando a gente estava ali no início da jornada do turismo cervejeiro, né? A gente foi a algumas feiras da Bave, lá em Gramado, fez tours. A gente chegou a conversar com algumas operadoras, né? Cara, eu não sei hoje, a Flávia talvez tenha esse número atualizado. Na época, se eu não me engano, era 60 bilhões de reais que 60... Me atualiza, Flávia, eu não sei se tu pode atualizar esse número. 60 bilhões de reais que as operadoras movimentavam do Brasil, o número é absurdo, talvez não seja esse número, mas é muito dinheiro. Então, quando você pega uma operadora dessa, que acaba comprando o destino, isso é negócio, gente, não é favor. Né, lá, a cervejaria que recebe, ela tem que ganhar dela, mas a operadora que manda também tem que ganhar a parte dela, a agência tem que ganhar a parte dela. Então, a gente precisa também pensar nesse tipo de turismo das operadoras. Você sabe desses números hoje, Flávia, como é que estão? Não vou saber falar sobre números, mas o que eu posso contribuir com vocês é o seguinte: nós temos uma demanda crescente que a gente chama de turista autoguiado, que é aquele turista que vem independente. Ele não vem só pela operadora. Esse ponto que tu toca é fundamental, porque a operadora, ela necessita, por exemplo, que a cervejaria tenha o seu produto qualificado. O que é um produto qualificado? Para chegar ao ponto de uma operadora colocar ali na prateleira dela para captar turistas, para fazer promoção, tem que ter horário de atendimento, tipo de experiência, um preço formatado, tem que ter um acordo entre eles de comissionamento. É um produto, é uma caixinha, né? Exatamente. E nós temos, por incrível que pareça, Santa Catarina, poucos produtos qualificados. Essa é a realidade do nosso estado. E falando especificamente do nosso estado e também do país, do Brasil. O Brasil tem pouca qualificação de produto. E as cervejarias, elas entram nesse pacote. Nós temos cervejarias, mas nós não temos elas qualificadas para o receptivo do turista. Ou seja, nós temos produto cerveja, mas não temos produto turístico. Apropriado para receber o turista. E quando a gente fala o que é um produto, né, qualificado,
É aquele produto onde você agrega valor ao líquido que ele vai tomar. Qual é a história, qual é a narrativa, tem um preço, tem valor agregado, você tem um espaço apropriado, confortável, em que ele consiga fazer uma imersão, uma interação. Hoje a tecnologia está aí, né? Então, como que você pode aprimorar a degustação dentro da sua cervejaria? Como que você pode trazer a tecnologia para a interação, para conhecimento? Porque a experiência, ela não é apenas no sabor, no aroma. A experiência tem o quanto o turista, a pessoa aprende sobre o que ela está tomando, o quanto ela consegue reviver memórias de uma vida e enriquecer enquanto pessoa, enquanto cultura, o quanto ela aprende sobre a cultura do local. E o turismo tem muito disso. A Amanda falou uma palavra que eu acho que é a palavra-chave, sabe? Mais do que todos esses processos, gestão do empresário, fazer contas, o turismo, ele é o que a gente chama de imaterial. A gente não consegue, ele não é palpável algumas vezes, por mais que você tome um livro, mas eu ter a cerveja aqui e eu ter todo o aparato que envolve a minha experiência é que vai ditar se é uma experiência memorável ou não. E nós temos uma carência muito grande nessa palavra que a Amanda falou, que são as nossas narrativas. O catarinense, infelizmente, nós temos uma questão muito séria que ela precisa ser resolvida, e é aí que eu acho que entra a questão do associativismo. Que quando essa questão, que hoje é um problema a se resolver, o associativismo, eu acredito que ele deslanche. Nós temos uma questão que nós não nos reconhecemos. A gente só valoriza o que a gente reconhece. A gente não reconhece e não valoriza nosso próprio produto, que é genuíno. Automaticamente a gente não cria nossas histórias, porque a gente não sabe contar. Porque quando a gente reconhece, eu sei contar. Eu trabalho com cerveja, eu trabalho com vinho. Eu consigo chegar aqui e conversar com vocês. Eu tenho isso. Tá em mim, tá na minha expertise, tá no meu reconhecimento. Então eu sei falar, eu trago a emoção. Santa Catarina ainda é muito tímida em reconhecer os seus produtos. Será que é tímida em reconhecer ou é tímida em falar? Em reconhecimento. Você acha mesmo? Sim, eu acho em reconhecimento. que são os Os dois. dois, sim. E aí a gente cai num outro lugar também. Eu estava até falando com o Alcide aqui fora das câmeras, como que é importante a gente estar ligado na mudança comportamental. Hoje as coisas no nosso mundo, elas estão se atualizando, indo muito rápido, né? Você vê até o próprio Instagram, as mídias sociais, elas se atualizam muito rápido. Então o hábito do consumidor também muda, né? E principalmente pós-pandemia, essa questão da narrativa e da experiência ficou muito claro. Tipo assim, eu não quero mais só tomar uma cerveja. Eu quero escutar a história, eu quero me identificar com esse produto e ter essa experiência. Então não é só sobre produzir o líquido, né? E aí entra nesse ponto que muitas vezes o produtor, eu sei produzir o líquido, mas eu não sei contar a história. Não, ele sabe produzir um excelente líquido, uma excelente cerveja, mas falta toda aquela embalagem não material, né? Mas o junto, né? A história, né? Que vocês estão comentando. E às vezes você ligar essa experiência, são coisas simples. Então, eu tenho um bar de cerveja, eu vou colocar ali, todas as quartas-feiras, degustação de cervejas e queijos catarinenses, né? Ou da sua região. Então, aliar essas experiências e cada vez mais trazer experiências diversificadas, né, muito atento ao que o consumidor e essa mudança de comportamento está pedindo, é essencial para eles. E essas experiências podem trazer até valor agregado, né? Porque mas é justamente o que elas trazem. Você vende a cerveja mais cara, né? Será que sabe que essa maçã Fuji, ela é nossa, ela é produzida aqui, que é a maçã que serve de matéria-prima para fazer a cerveja? É nesse sentido, Alcides, que eu falo que falta a gente reconhecer o que é nosso. Se eu reconheço, hoje eu sei que o mel da Bracatinga, ele é fantástico, ele tem propriedades nutricionais, porque o mel não é só saúde, é alimento. Então eu tenho propriedade, eu consigo sentar numa mesa e falar sobre esses produtos, porque eu reconheço. E aí, reconhecendo, eu valorizo. Falta para nós catarinense, e aqui não falando apenas de alimentos e bebidas, falta para o catarinense reconhecer a sua indústria, que é muito forte. Mas não a indústria enquanto dono da indústria. A população, a comunidade precisa olhar e dizer isso é nosso, é genuíno, é catarinense. Porque aí a gente bate no peito
E a gente tem orgulho de falar do nosso estado. Nós somos tímidos, parece que a gente trabalha, a gente sabe como faz, a gente faz bem feito, mas a gente não bate no peito ainda. Falta essa narrativa. E o turismo, ele precisa disso. O turismo precisa da emoção, ele precisa da história. É isso que o turista busca. E quando a gente fala, né, da síndrome do vira-lata, é isso que o ótimo exemplo a gente fala isso. A gente adora valorizar o que é de fora, né? Então, às vezes, né, valoriza um vinho que é chileno, valoriza uma cerveja que é americana. Nossa, mas aqui a gente, né, Santa Catarina mesmo, o Rio de Janeiro está produzindo lúpulo. A gente já tem, né, vários ingredientes, várias Lages matérias. também, não tem lúpulo aqui no país? Tem também. Então, assim, a gente tem várias matérias-primas de identidade. Então, vamos valorizar isso aqui. Então, realmente, eu concordo com a Flávia que a gente precisa buscar mais essa identidade, esse reconhecimento, né? Criar essa cultura de reconhecimento desses produtos, né? E pegando até o exemplo, a gente não precisa ir longe. Olha como a Argentina e Chile, que são países muito menos estruturados, eles têm essas rotas de vinho e de outros produtos turísticos super bem estabelecidas, né? Hoje, quando a gente pensa, vou fazer um roteiro de vinho, onde a gente pensa? Vamos para Mendonça, vamos para o Chile. A gente não pensa no Brasil, né? E também acho que a pandemia, em toda essa crise econômica que a gente viu, trouxe da gente pensar mais nos locais turísticos brasileiros. Só que, realmente, a gente ainda precisa investir tanto nos produtos turísticos como nessa conscientização, nessa cultura em valorizar o local. E isso é uma cultura que ela é bem evidente aqui em Santa Catarina, porque ele é um estado, como o próprio Alcides falou, que as pessoas procuram, as pessoas desejam, mas é o próprio catarinense, como eu disse, que não bate no peito com orgulho para falar do seu próprio estado, mas é nacional também. O país inteiro, ele precisa contar as suas histórias, ele precisa reconhecer a sua história. E aí isso vem muito, se a gente for puxar o fio da meada, é uma questão histórica, de colonização, da escravidão, que vem tudo isso. Não é o caso agora, mas é reflexo disso, sabe? Então a gente precisa reconhecer para a gente conseguir criar essas histórias. E aí, Alcides, a gente vai diretamente ao que você falou sobre o associativismo e a confiança. O empresário, ele precisa perceber a credibilidade, ele precisa reconhecer, aí ele engaja, ele gera confiança e ele abraça. A causa ele vai. O turismo é a mesma coisa, só que com a nossa história, com a nossa autenticidade, para criar produtos. Então, para gerar a confiança no turismo, a gente precisa reconhecer a autenticidade e transformar isso em negócio. Turismo é negócio, mas não pode perder a autenticidade. Eu vejo assim, Flávia, que não somente cervejarias ou turismo, né, 98%, 99% das empresas no país são de micro e pequeno porte, né? Então, eu acho que falta para grande parte dessa galera uma visão de negócio, uma visão profissional, né, de negócio, né? Muitas vezes, né, pelo fato das empresas serem pequenas, não é uma empresa, é uma eu-presa, né? Ali a pessoa tem um CNPJ para ter a sua renda, a renda da sua família. É muito como sobrevivência, né? As pesquisas do Sebrae mostram, né, que empreender por necessidade é a grande maioria, né, do perfil dos empreendedores do nosso país, né? Santa Catarina também não deve ser diferente. E aí, Alcides, você podia falar um pouquinho qual que é o papel da política em tudo isso? Porque eu vejo que, tanto enquanto indivíduo, quanto empresa, quanto associações, as pessoas se distanciam muito da política. E elas esquecem que, né, os seus governantes são agentes importantes e que precisam estar em conjunto, atuando para toda essa transformação, esse movimento que a gente quer. O que você pode dar de dica aí para o empreendedor, para os associados, associações aí, para a gente ter essa política mais eficaz do nosso lado? Sem dúvida, Amanda. Até pouco tempo atrás aqui a gente falou, né? Eu acredito muito que a gente precisa ter algumas iniciativas indutoras, né? Que o capital, que investimentos, eles são indutores, né? Para você deslocar pessoas para uma determinada região, pelo turismo cervejeiro. E o Estado é a mesma coisa, né? O Estado hoje, pela sua capacidade de investimento estatal, ele também pode ser um indutor, né? Não somente da parte de políticas públicas, né? De desenvolver leis específicas, como a gente já tem aqui a Rota da Cerveja no Estado, mas também fazer investimentos, né? Não só investimentos em infraestrutura necessária, a gente está vendo recentemente, né, pavimentação para acesso às vinícolas. Então, sem dúvida alguma,
sem infraestrutura provida pelo Estado, fica mais difícil, né, você trabalhar ao turismo, mas também da parte de ações de políticas públicas. Eu vejo, Amanda, aqui em Santa Catarina, uma conexão muito grande, sabe, das comunidades, dos municípios, das regiões com o poder público. Eu vejo, né, diferente de outros estados do Brasil. Se a gente tem alguma dificuldade aqui dessa relação da comunidade com o poder público, pode ter certeza que em outros estados isso é muito maior. Né? Talvez pelo fato, né, do poder econômico do nosso estado estar bem distribuído. Você tem hoje Santa Catarina, o único estado, né? São 2 estados somente que a capital tem menos população que uma cidade do interior. A nossa matriz econômica, né, com o agronegócio no oeste, com a tecnologia e turismo em Florianópolis, cerâmica no sul, com confecção no Vale, metal mecânico, o estado todo é bastante distribuído. Então, eu acho que essa distribuição de poder econômico por todo o estado, ela também gera essa descentralização do poder político e essa maior proximidade, né, da comunidade, das pessoas com a política. Eu acho bacana, sabe? Claro que você pode melhorar, né? A gente precisa se fazer presente em audiência pública, exigir política pública. Talvez essa participação popular que a gente esteja falando que ainda é deficiente. Exatamente. Quantas pessoas já foram, né, numa audiência, numa Câmara, entraram em contato com seus vereadores, com seus, né, parlamentares? E se a gente não comunica essas necessidades, eles vão atuar para outros interesses, né? Então, a gente tem que fazer esse papel, né? O governador, o presidente, né, vereador, todos eles são... Tem que bater na porta, tem que pegar a pastinha, né? Tem gente que acho que no nosso estado isso é muito comum, acho que o empresário tem esse pensamento, o poder público tem que fazer, porque eu já estou pagando meus impostos. Não, eu também concordo, né? O poder público tem que fazer, que eu estou pagando meus impostos. Mas alguém está lá decidindo para onde é que vai aquele recurso, aqueles impostos. Então, se você não está lá batendo na porta, via associação, ou você mesmo, né, como eleitor, como uma liderança da sua comunidade, do seu território, o recurso, aquele investimento não vai para lá, ele vai para outro lugar. Então, essa participação, por mais que eu acredite, né, que a nossa representação política no Estado, ela reflete bastante, né, da realidade do Estado, da força política, da matriz econômica, mas a participação popular, sem dúvida, Amanda, isso ainda é muito pequena, né? E o cidadão tem que ir lá mesmo, tem que reivindicar, tem que bater na porta e pedir para que aqueles investimentos, né, que aquelas políticas públicas sejam desenvolvidas, né? Eu concordo com vocês. Realmente, o nosso Estado ele tem as cadeias produtivas, elas se mobilizam mais, né, em busca das suas políticas, das necessidades, para que os setores caminhem e se desenvolvam. No turismo não é diferente, né? Por mais que nós não tenhamos ainda uma política de Estado para o turismo, nós não temos uma legislação específica para o turismo, muitos municípios são engajados em criar as suas próprias políticas, sua própria legislação, né? Com algum apoio federal e pouco estadual no que diz respeito à política pública. Mas esse movimento existe e, sim, a gente precisa cada vez mais mobilizar as comunidades, porque são elas que fazem todo o receptivo, onde uma comunidade está bem atendida, o turista também será. Isso é fato. O bom turismo acontece quando os municípios ou os territórios eles estão bem atendidos enquanto comunidades. Isso é fato. E tem questões, por exemplo, nós temos hoje um cenário em Santa Catarina, que é o cenário que mais tem mídia espontânea nacional, que é o cenário quando neva. Então, nós temos em São Joaquim aquela foto maravilhosa que aparece em Jornal Nacional, em Fantástico, quando neva. Ela é linda, é mídia espontânea. Isso fala do nosso turismo, do nosso cenário, do nosso clima de uma forma maravilhosa, né? E aquilo esteve ameaçado por uma empresa. Então, isso é uma política pública. O Estado e o município têm que preservar, porque esse é o nosso patrimônio. É para lá que os turistas vão, é para aquela imagem, é para sentir o frio. Se alguém se estabelece ali e acaba com esse cenário, que é maravilhoso, que é o grande atrativo para o turismo, isso acontece em função de uma política pública. Então, tem que ter esse olhar, né? Tem que preservar, sim, e tem que buscar isso legalmente. E também o desafio que nós temos, como inovar na legislação. Eu já ia te perguntar isso. Como pode acontecer essa inovação? Tem um dilema, talvez não um dilema, mas tem algumas dinâmicas entre o empresário e o setor público
que muitas vezes pode colocar alguns negócios, fazer com que alguns negócios não aconteçam. Nós temos algumas prefeituras muito preocupadas em oferecer estruturas, grandes estruturas, para ser atrativo, né? Chamar fluxo turístico. E engessam muito numa concessão, engessam muito numa legislação. Então, por exemplo, temos um grande atrativo, uma rua coberta ou um mercado público que vai para a concessão. E ali no projeto de lei da concessão coloca que tem que oferecer sempre, vamos supor, produto local, uma truta, né? Aqui, ali numa região. E aí acontece algum problema, o empresário não consegue vender a truta. Deu um problema e elas morreram, em frio não deu certo, e aí ele está na contravenção. Então, o empresário sempre tem uma questão muito delicada que o poder público não consegue alcançar, porque a visão de mercado ela é diferente da visão pública. Então, se não senta numa mesa e conversa quais são as dinâmicas de mercado de quem está ali na ponta e o quanto é necessário o poder público inovar, as coisas ficam sem acontecer. Então, acho que nós estamos começando a vencer essas barreiras da inovação política na criação de leis para beneficiar o empresário ali na ponta, né? A gente está começando a discutir. Santa Catarina tem muitas expertises para isso. Nós temos bons empresários que estão atentos e aí, em contrapartida, o poder público precisa trazer, né, junto com o Ministério, com a promotoria, os órgãos que sejam, para atender e para a gente conseguir inovar cada vez mais. É um caminho, é um processo. E aí vem o associativismo. É o associativismo que vem, que luta por isso, que coloca as cartas na mesa, traz o ponto de vista, mas é preciso inovar. A inovação, ela é fundamental. E inovação não requer grandes investimentos. Requer entendimento do que pode ser muito bom, preservando, né, e aprimorando os produtos e serviços. Acho que é importante também, né, colocar aqui esse apoio estatal, poder público, eu vejo ele muito como indutor. O Estado vai, falando de investimento, né, como concessão, como foi falado aqui. O Estado vai, ele entra, faz aquele investimento e depois ele sai, né? O Estado não tem que, né, não pode ter aquela política assistencialista de ter que ficar mantendo aquela operação deficitária por muito tempo. Não, eu também não concordo. Mas se o Estado precisa se fazer presente, né? A gente está dizendo que o turismo precisa, em boa parte, ter os investimentos, ter aqueles equipamentos indutores, né? Então, mas manter aquele assistencialismo, né, para determinado produto turístico ficar ali, dependendo sempre, né, do PIRES do Estado, né, não dá, gente, né? Então, mas o papel do Estado, sem dúvida alguma, é de fazer os investimentos como um grande indutor, né? Sim. E inovar na oferta, falando agora, né, do empresário. Como é que dentro de uma cervejaria você pode inovar na oferta, na experiência do produto? Isso também entra dentro da questão da gestão e pensar, como a gente já falou, na experiência do consumidor, né? Imersões, ser mais interativo. Não, tá ali, olha, tem tudo isso de cerveja, vai lá, coloca seu copo na mesa e o turista que se vire na sua experiência. E essa inovação não precisa ser um produto novo, né? Porque às vezes a cervejaria fica muito focada em, eu preciso lançar um produto novo a cada mês, a cada trimestre, a cada semestre. Não. Mas se você lançar uma experiência nova a cada tempo, isso, né, pode te trazer muitos ganhos, né? A gente falou do queijo, mas olha, a gente tem chocolate, a gente tem uma riqueza de produtos sensoriais brasileiros, até café, vinho, cerveja, né? Tô indo para um evento no Rio que eu vou fazer paralelo sensorial de cerveja e café, né? Então, cerveja de cachaça, cerveja de vinho, né? A gente tem as cervejas que são, né, as grape ale, cerveja e vinho, né? Então, também ter essa comunicação com outros produtos e agregar na experiência. Porque é isso, né? Como a gente é ávido por coisas novas, por lançamentos, se tiver aquela mesma cerveja, só uma cerveja, a gente não vai sempre tomar aquela cerveja. Olha, mas hoje essa cerveja será harmonizada com um prato tal. Hoje essa cerveja vai ser apresentada com um coquetel. Hoje essa cerveja... Então, se você vai criando outras narrativas, outras experiências, que vai fazendo com que aquele consumidor se identifique cada vez mais com aquele produto, porque consegue ver a versatilidade dele. E o inovar, ele justamente não necessariamente requer grandes recursos, né?
É uma maneira diferente de servir, é uma informação nova que você traz. Repensar o seu produto, o seu serviço. Isso, exatamente. E para que o turista, quando venha, volte, né? Quando volte, ele perceba, opa, tem um ganho aqui. Tem uma coisa nova que ele está me trazendo, tem um sabor novo. Olha só, uma simples maçã lá da serra, um chocolate produzido aqui. Então, isso é pensar, é colocar a questão do poder criativo, se colocar no lugar do turista. O que eu gostaria quando entro numa cervejaria enquanto turista para degustar? O que é interessante eu ter enquanto experiência? E aprimorar mesmo, pensar no passo a passo. Desenhar a jornada do turista é fundamental para que ele tenha a melhor experiência. Isso a gente fala dentro de um estabelecimento. Mas a gente pode pensar, ampliando um pouco mais essas experiências. A gente até comentou aqui antes, nós temos que a gente consegue identificar claramente 3 grandes produtos, bebidas em Santa Catarina, que são reconhecidas, que é a cerveja, que é a cachaça e que são os vinhos de altitude. Né? E não só os vinhos de altitude, mas temos ali também, com indicação geográfica, que é de Uruçanga, Arguete. E por que não unir todas essas bebidas como um grande produto catarinense? E realizar eventos, realizar capacitações, jornadas, né, nesse mundo da bebidas espiritualizadas, espirituosas, ou a cerveja não entra nesse campo, mas tem também. Enfim, é criar, é pensar, mas principalmente assim, é unir, né, essas forças para promover boas experiências. Afinal de contas, é um produto nosso. Né? Me veio uma ideia agora aqui no pensamento. E quantos turistas vêm para Santa Catarina por ano? 4 milhões? 5? Não, 7, né? 7 milhões. As pesquisas apontam 7. A última pesquisa foi... Mas vamos falar em 7 milhões de pessoas. Pensa assim, Amanda, né? Pensa assim, Flávia. Se por acaso, né, o poder público pudesse fazer uma campanha, né, de que se cada turista que viesse para cá, claro, aqueles que bebem, né, de 7 milhões, sei lá, 20% bebe, 1 milhão e 400, talvez mais. Se comprasse uma garrafa de cerveja artesanal ou uma garrafa de vinho local ou de espumante, olha o que movimentaria a economia. Então, porque o turismo, né, quando a gente fala em turismo, não necessariamente é trazer novas pessoas para aquele produto. Você também pode usar, né, falando de lixo, você também pode pegar aquelas pessoas que já vêm para cá e conectar numa cervejaria, conectar numa vinícola. Turismo de eventos em Florianópolis, ou em Joinville, ou em Blumenau. Quantas pessoas viajam para eventos nas nossas grandes cidades do estado? Acabamos de sair da EFAP agora, né? O Chapecó tem feiras maravilhosas, feiras internacionais, sensacionais. Por que não conectar? Isso é um simples processo de articulação, não é? Exatamente. Dá para fazer isso, não? Sem dúvida. E essa, por onde começar? Essa é a grande questão do turismo, assim, que a gente falou antes do ecossistema, que ainda o ecossistema ele é muito disperso, o ecossistema do turismo. Na medida em que se tem essa visão que você teve agora, a gente senta e a gente começa a articular essas relações. Né? Porque ter cerveja artesanal, ter o vinho representado numa feira como a EFAP é fantástico. Mas a gente não percebe isso. Porque não teve essa conversa, né? Ter um grande evento que reúna, no mínimo, essas três bebidas, que é a nossa genuína, é fantástico, mas não se senta ainda. Precisa ter lideranças que tenham essa visão. Né? O turista já está vindo. É caro você trazer um turista novo para um roteiro de cerveja, por exemplo. Mas o cara que já está aqui no estado, conectar, ficar mais um dia, por exemplo, vir um dia antes, no final de semana, um dia depois. Né? E tem uma questão que é bem importante a gente estar atento também. Não só vai para uma cervejaria, para uma vinícola, quem bebe. Porque existe, na medida em que tem produto estruturado, uma experiência para além. Por exemplo, na Serra, tem muitas pessoas que viajam, que vão visitar as vinícolas, mas não bebem. Mas elas vão pelo cenário, pelo encantamento, elas vão pela estrutura. Né? Elas vão porque estão com amigos. Fazer um piquenique no meio dos parreirais. Inclusive, tem vinícolas que recebem famílias, crianças. A mesma coisa pode acontecer com cervejarias. Então, a gente também tem que sair de achar que é só para quem bebe. Não. Né? Outras pessoas, inclusive, existe uma conscientização que a gente também tem que ter. Se não tem um carro para quem dirige, não vai beber,
para que se revezem. Então, estamos nós, um grupo de amigos. Eu não vou beber hoje, mas a galera toda vai. E tá tudo ok, tá certo. No turismo, a gente tem que você pensar... oferece para quem não bebe. Né? Exatamente. A gente tem Também que pensar na pensar qualidade, né? Não na quantidade. na segurança do turista envolve também, quando se trata de cervejarias, a segurança enquanto trânsito. Sim, Né? Isso a gente tem que pensar. A gente que pensa nas políticas públicas, que pensa em todo o ecossistema de estruturação de serviço, minimamente as cervejarias deveriam ter ali seus contatos de táxi, seus parceiros de carros executivos, porque eu já fiz isso muito, de ir para algum lugar, não vou beber. Chegando lá, decidi beber, deixa o carro e vai de Uber, no outro dia eu vou buscar. Em festivais de cerveja eu fiz isso, eu falei com segurança, olha, não tem como. Vou deixar meu carro aqui. Teve um festival que foi feito em São José que eu achei fantástico. Eu não queria ter bebido. E foi, bebi. Eu falei por segurança, olha, tô minimamente sem condições, não vou pegar o carro. O que é que eu posso fazer? E eles me levaram até em casa com o carro escoltado. Isso foi uma coisa inusitada. Eles não estavam tão preparados naquele momento. Assim, eu me senti escoltada. Pensa o quanto, para mim, isso foi importante, né? segurança, gente. Então, foi um super do evento que, para mim, e é isso que o turista espera. A gente tem que pensar em todas essas questões, né? Quando cria esse produto. E começar a agregar. É por isso que eu digo, desenhar a jornada do consumidor é importante. Você inova em pequenas coisas. E eles estavam lá no evento, naquele dia, pedindo um telefone de vários táxis, fizeram lá o acordo com a associação ali dos taxistas, e aí o Uber já estava entrando no mercado muito forte, né? Que é recente ainda o Uber, parece que não, mas é recente. Então são essas questões que a gente tem que pensar e a inovação ela vem aí. Isso é necessário, né? Pensar sim como inovar na oferta desses produtos, não só dentro do seu estabelecimento, mas fazendo collabs, parcerias com outras. Collab é importantíssimo, gente, com outros produtos nossos. Aqui, ó, tem uma gente aqui, ó, fazendo uma collab. Exatamente, isso é fantástico. O poder que tem uma collab, sabe, de valorizar, de promover. E quem cresce no isolamento. Exatamente. Como vocês dois já falaram aqui, é a colaboração, gente. Aí é que vem. A gente colabora, a gente coopera, gera confiança e os negócios prosperam, né? É uma cadeia, é um ciclo virtuoso que a gente chama de turismo. Sem dúvida. Então, muito legal. E você podia trazer um pouquinho dessa experiência do enoturismo, né, Flávia? Você que é bem ativa nesse setor, o que você vê, que você hoje pratica no enoturismo que a gente poderia trazer para a cerveja e para outros produtos gastronômicos, né? Porque a gente está falando da importância, né, desse agregar, desse somar, né, cada vez mais. O que você acha que o mercado cervejeiro pode aprender com o enoturismo? O enoturismo, a gente tem uma questão que é fundamental, que é o que a gente chama de terroir. Né? O que é o terroir? Onde está esse vinho? É o sabor que a terra, que o clima... Por exemplo, vamos falar dos vinhos de altitude, tem uma amplitude térmica. Então, é muito frio à noite, amanhece com geada e é o dia inteiro com aquele sol maravilhoso, mas... Então, tem essas duas variações, essa variação de temperatura, muito sol, muito frio. Isso faz com que a uva tenha um sabor especial. Até que ponto você mostra isso para o consumidor? Até que ponto o terroir é valorizado, que é da terra? O enoturismo, ele está valorizando isso, ele está criando as suas narrativas e nós temos produção de vinhos de espumante altamente premiados, que são vinhos muitas vezes não, na maioria das vezes, muito mais saborosos, inclusive, do que alguns que a gente está acostumado a comprar, mas é um produto nosso. A gente ainda não conhece, então a promoção desse produto é fundamental. E a comunidade? Reconhecer que o enoturismo ele é um produto catarinense, então é esse trabalho que nós estamos fazendo agora. Qual é a visão do empresário que está lá, que são praticamente todos de fora, eles não são de São Joaquim, são empresários que viram naquela região uma grande oportunidade do enoturismo, se estabeleceram. Como que envolve a comunidade nesse processo? Isso é fundamental para que o turismo aconteça. Então, nós estamos nesse caminho agora, para que a cadeia, esse ciclo virtuoso que a gente fala, ele se consolide. Porque uma coisa é ser empresário e produzir o seu vinho. Outra coisa é quando o turista vem e a comunidade toda está
realmente atuando, está se beneficiando, está incentivando o empreendedorismo. Então, hoje, na Serra, é o grande produto indutor, o enoturismo, é o grande, eles perceberam que o turismo ele pode trazer, sim, um benefício muito grande. Nós temos, por exemplo, pequenas vinícolas que não fazem muita questão em vender seus produtos em grandes canais de distribuição, em e-commerce, em lojas. Por quê? A produção deles no território que eles têm não é muito grande. Nós temos uma diferença entre o Rio Grande do Sul, que eles têm um território enorme de plantio. Aqui em Santa Catarina ele é um pouco mais reduzido, né? Então, automaticamente se produz menos. E eles optam pelo quê? Vamos receber e vender todo o nosso produto apenas para o turista. E falando em inovar nas cervejarias e no enoturismo, né? Nós estamos falando de enoturismo, existem diversas formas também de você oferecer o seu receptivo. Algumas vinícolas, elas optam por distribuir o seu produto, por vender o seu produto exclusivamente para o turista dentro da sua propriedade, e não necessariamente fazendo a utilização de e-commerce ou outros canais de distribuição, onde ele ainda tem que deixar uma margem, né, uma comissão. Então, muitas vezes pela quantidade de produção, eles preferem investir nas narrativas, no receptivo, no espaço, no local, para receber famílias, grupos, ou até turistas individuais mesmo, consumir dentro da vinícola. E aí eles também vendem os seus produtos e tem um ticket médio muito bom, né? Pelas conversas que nós temos, o ticket médio gira em torno de 700, 800 reais por pessoa. Isso é muito bom. É um valor alto. É um valor alto. Então, o vinho ele também tem esse valor agregado, né? Quando você recebe e você proporciona diversas possibilidades de experiência, ou piquenique, ou um sunset, ou caminhar pelos vinhedos. Então, cada vinícola tem uma estrutura diferente e a possibilidade de oferecer experiências diferentes. E nisso eles estão se especializando, se preparando para agregar valor ao turismo, né? E aumentar, assim, o seu ticket. Sem dúvida alguma, né? Usar a venda direta ao consumidor final, né? A indústria vender para o consumidor final aumenta a rentabilidade do negócio, aumenta a margem de lucro e, sem dúvida alguma, é fundamental para a manutenção dessas empresas, para o desenvolvimento delas, né? Sensacional aliar o turismo, né? Ao vinho, à cerveja, sem dúvida alguma. E o quanto que a gente pode aprender com isso, né? Então, às vezes eu sinto assim que o cervejeiro ele fica muito focado em produto. E o meu negócio é cerveja, então você pode visitar a cervejaria, mas visite uma vinícola, visite um lugar de café, visite outros lugares e observe as experiências e o que está dando certo. Gastronomia em geral, alimentação. Então, acho que a gente tem que fazer essa aproximação, né? Essa comunicação e construir essa comunidade mais ampla, né? Acho que uma grande coisa que a gente está percebendo agora nessa mudança comportamental é o quanto as redes são importantes. E não só a sua rede da cerveja, é a rede de tudo, né? Às vezes pode ser o serviço de carro, às vezes pode ser o serviço de um agente, né? Então, quanto mais especialistas e diversas áreas você tem nessa rede, mais forte é essa rede, né? Sem dúvida. Então, a gente vai caminhando aqui para o final do nosso Beer Summit Cast. Queria convidar vocês aí para vender os produtos, serviços, deixar uma mensagem aí inspiradora aí para o mercado cervejeiro. Legal, Amanda. Obrigado aí pela oportunidade, né? Legal ver a Flávia novamente depois de bastante tempo. Você precisa acreditar que trabalhar junto dá mais retorno do que se isolar, né? Eu acho que a grande mensagem, acho que a venda é essa. A venda é a mensagem que a gente transmite de que você tem que começar, né? Vai numa reunião da associação, mesmo se não for convidado, bate na porta, né? Visite o seu concorrente, bate um papo, toma um café, né? Não pense em cooperar já numa primeira oportunidade. Lembre, primeiro convive, vai conhecer um pouquinho o seu concorrente, passa depois com o tempo a confiar, não precisa abrir os números da sua empresa de imediato, né? Não precisa entrar com ingenuidade, são todos concorrentes, né? Agora, sem dúvida você vai ganhar muito mais pensando na cooperação do que no isolamento. E o tema do nosso ano do Beer Summit Cash, do Brasil Beer Cup, é Espalha Amor e Cerveja, né? Justamente por isso, assim, né? Gente, a gente passa muito tempo brigando, se rivalizando, pensando na concorrência. Quanto que a gente pode ganhar se a gente cooperar?
se a gente olhar o outro como um aliado. Vamos trazer o Pareto aqui, teorema de Pareto, 80-20. Deixa 80% aí para a concorrência e bota 20% para cooperar, que eu tenho certeza que vai dar certo. Já dá resultado, né? Ai, Amanda, eu vejo que esse momento que você está proporcionando para nós, são 3 pessoas aqui que trabalham, né, de forma a contribuir para que esses produtos e o associativismo aconteça. Líderes como você. Eu acho que são lideranças que conseguem engajar. Nós precisamos muito. Então, o meu recado é isso. É eu começar a olhar com mais amor, com mais carinho. E além da paixão que a gente tem pelos nossos produtos, é olhar com carinho e profissionalizar. Definitivamente, nós temos que conseguir sentar numa mesa e discutir os assuntos que são importantes para que se consolidem esses produtos como produtos catarinenses genuínos, né? E eu acho que nós aqui, com as nossas expertises, a gente tem essa capacidade, mas além de nós, tem muitas pessoas nesse mercado que são líderes, que têm essa condição. Então, que se levantem, que se juntem a esse movimento, porque o nosso interesse, acredito que ele é um interesse estadual, ele é um interesse de reconhecimento e valorização do que nós temos e do que nós somos. É isso. Tá, muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigada, Alcides.